Bom dia, preciosa do Senhor, querida de Deus, maravilhosa, mulher maravilhosa. Gente, essa semana eu tô assim tão impactada. Deixa eu compartilhar com você um minutinho antes da gente começar o nosso devocional de hoje. Nossa, a gente tá no quarto dia, vai ser hoje, nessa quinta-feira, do curso O Que Queres Que Eu Te Faça, que são 5 dias de curso, 5 noites que a gente está junto. Gente, mas Deus está falando tanto com a gente, você não tem noção, eu tô tão feliz, gente. Eu fico impressionada como a palavra de Deus surte efeito, faz efeito, nos confronta, nos conforta, nos consola. Ela é tudo, gente. Eu quero te desafiar a você não começar o seu dia sem se alimentar um pouco, que seja um versículo, alguma coisa, um devocional da palavra de Deus. É tão diferente. Meu Deus do céu, eu estou tão feliz. Hoje é o penúltimo dia do nosso curso, amanhã termina. E olha, eu vou te dizer, eu estou ansiosa já para ouvir os testemunhos, porque vai ter muito testemunho. O que queres que eu te faça, o caminho para o seu milagre. A próxima vez que eu abrir esse curso, é gratuito, 5 dias no Zoom para a gente estudar a palavra. A próxima vez que eu abrir, eu quero te ver lá, hein? Tá bom? Eu já fiz ele de manhã cedinho. Não sei se foi 7, 8 horas da manhã, durante 5 dias. Na verdade, o primeiro foi durante 7 dias. E agora eu estou fazendo durante a noite, às 9 horas da noite, por 5 dias. Então, acho que na próxima vai ser de manhã de novo. Não sei, vamos ver. Bora para o nosso devocional de hoje. Efésios capítulo 4. A gente está aqui no quarto dia de Efésios. Vou ler aqui com vocês. Vamos lá? Como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Quando ele subiu, significa que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus a fim de encher todas as coisas. Aleluia! E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim eu lhes digo, e no Senhor eu insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eita, que forte! Eles são obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão vivendo devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato,
Vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus, meu Deus. Que capítulo forte. Olha, menina, eu não vou nem entrar aqui na primeira parte do capítulo que ele fala da gente ser corpo, de cada um ter seus dons, de cada um ter a sua função no corpo, mas eu só quero dar uma pincelada sobre isso, né? A gente já teve outros devocionais aqui falando sobre chamado, ministério, mas eu só quero dar uma pincelada para o que ele fala aqui sobre cada um exercer a sua função para que o corpo, para que os santos sejam edificados. Quer ver? Ele designou um para isso, outro para aquilo, né? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, eu quero só falar aqui, só dar uma pincelada te lembrando que você foi chamado para exercer a sua função dentro do corpo de Cristo. Você foi chamada para, eu vou repetir, você foi chamada para exercer a sua função, realizar a sua função, realizar a sua função, colocar em prática aquilo para o qual você funciona dentro do corpo de Cristo. Então, preste bem atenção aqui, ó. A gente não pode realizar uma função se a gente não sabe para que eu funciono. Tem muita gente preocupada em saber qual é o seu chamado para saber no que eu sou boa, no que eu vou ser honrada, no que eu posso ser famosa, no que eu posso ser reconhecida. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele nos chamou para que a gente realize a nossa função, no que eu funciono. Existe um corpo e eu tenho uma funcionalidade dentro desse corpo. Você sabe qual é a sua funcionalidade, no que você funciona dentro do corpo? Pare de tentar se encaixar naquilo que você não funciona. É fácil de perceber o que não funciona na nossa vida. Não dá para tentar encaixar um quadrado em um lugar que é um círculo. Não funciona. Não dá para tentar ir à praia se queimar durante a noite. Não funciona. Você está entendendo? A lua tem a sua função, o sol tem a sua função. Não dá para você querer ser boca, falar, cantar, sei lá. Se você foi chamada para ser mãos, por exemplo, no corpo de Cristo, se você foi chamada para ser juntas, os ligamentos do corpo, se você foi chamada para ser ligamento, para unir pessoas, qual é a sua função? Entenda primeiro a sua funcionalidade. Aleluia! Mas eu não quero falar sobre isso não, eu quero falar sobre a gente se livrar do velho homem, a gente se livrar do que não nos cabe mais. É importante que a gente entenda que a partir de agora nenhuma palavra
torpe deve sair da nossa boca. Aquele que furte não furta mais. É aquele que mentia, não minta mais. E a gente tem que fazer isso tudo, entendendo que quando a gente não faz, a gente está dando lugar ao diabo e não a Deus. É simples assim. E quando a gente dá lugar ao diabo e não a Deus, a gente automaticamente entristece o Espírito Santo. Nos foi dado um selo. Muitas vezes a gente decide rasgar, arrancar esse selo, dando lugar ao diabo na nossa vida. Vamos pensar sobre isso? Livre-se de toda amargura. Isso entristece o espírito, você dá lugar ao diabo. Amargura, indignação. Será que você fica indignada com tudo? Será que tudo dá vontade de você se rebelar? Ai, eu não aguento mais. Eu não aguento. Olha o meu trabalho, olha o sistema no meu trabalho, como é que funciona. Meu Deus, eu fico indignada. Como é que as pessoas, Mari, trabalham? Eu fico indignada com o governo. Eu fico indignada com os meus pais. Eu fico indignada com meu marido, com a forma como ele lida com o dinheiro. Eu fico indignada com tudo. Indignação. A palavra de Deus está dizendo: livre-se de toda indignação, ira, gritaria, calúnia. Meu Deus. Gente, a gente tem que vigiar muito. E hoje eu já falei demais. Eu te espero aqui amanhã, penúltimo dia do nosso devocional. Essa semana vai até sábado, hein? Quero te ver aqui. Um beijo, Deus abençoe. Tchau, tchau, menina.